Opa, jovem, beleza? No que posso te ajudar? Pode me falar qual que é o exercício? Eu abro aqui na lista. É a lista para vocês treinarem, né? Não é a atividade valendo nota não, né? Eu abro aqui no caderno, tenho acesso ao caderno dele. Cadernos. Ah, tá. Eu vou abrir aqui, peraí. Univaldo. Primeira série. É o lista de exercícios qual? Capítulo 14, 15, 16, parte 1, é esse, né? Qual que é o exercício? Ou quais são? Exercício 8. Ok, deixa eu dar um zoom aqui para conseguir pegar o... como que eu dou o zoom aqui, Jesus? Aqui, achei. Não vai muito não. Da pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica, papapá. Nossa senhora. Eu fiz um doideiro aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui. Tá. Deixa eu achar aqui. Vou colocar aqui na tela para você. Rapidinho, exercício 8. Bom, a imagem não vai ficar muito boa, mas dá pra... Tá. É esse aqui, né? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu puxar o cabo do microfone aqui. O exercício 8 ele fala o seguinte: a pressão atmosférica no nível do mar vale 1 atm. Então vou colocar aqui que a pressão atmosférica vale 1 atm. Se uma pessoa que estiver nesse nível mergulhar 1,5 metros, então a altura de líquido que vai ficar acima dessa pessoa é de 1,5 metros em uma piscina e estará submetida a uma pressão de ordem. Aqui, Amanda, tem duas maneiras de a gente resolver esse exercício. O primeiro é se você lembrar da relação de pressão, tá? Porque esse aqui é meio de memória mesmo. Que 1 atm é igual a 1 vezes 10 a quinta pascal, 760 milímetros de mercúrio e 10 metros de coluna d'água. Então, a cada 10 metros de água, a gente tem um ATM. Tá? Então, esse é um dos jeitos. Aí, com essa informação... perdão. Com essa informação, a gente pode fazer o seguinte. Oh, meu Deus. Peraí, que eu acho que tá travando tudo aqui, gente. Não, é só aqui mesmo. Só na internet. A gente pode fazer aqui 10 metros é igual a 1 atm. 1,5 metros é igual a x. A gente multiplica cruzado, tá? Aí vai ficar 1,5 dividido por 10. Dá 0,15 atm. Então, para essa nova situação, a pressão total será a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que é a água. 1 atm mais 0,15, que é igual a 1,15 atm. Tá? Então, essa seria a resposta.
Só que tem uma outra maneira de resolver esse exercício. Ai, deixa eu chutar um negócio aqui. Agora eu não sei qual das maneiras que ele esperava que você resolvesse, tá? Porque a outra, eu não olhei a lista inteira, eu fechei já aqui. Se você tiver a densidade da água, aí vocês estão usando densidade com a letra D ou com a letra Rho? Rho é esse Pzinho aqui, massa específica. Ou o Mi. Qual desses vocês estão usando? Não estão usando o D normal para densidade? D mesmo? Tá. Se você tiver a densidade da água é de 1 tonelada, 1 vezes 10 a terceira, quilogramas metros cúbicos. Tá? Essa é a densidade da água. Ou, né, 1 grama por centímetro cúbico. Também dá na mesma. Para lembrar, só fazer assim. Uma caixa d'água de 1.000 litros, 1 metro cúbico são 1.000 litros, né? Se você encher a caixa d'água, você tem 1 tonelada. Tá? Então, essa densidade aqui, se você tiver ela, você pode calcular a pressão do líquido, que aí é a densidade, a gravidade e a altura do líquido. A densidade é 10 a terceira, a gravidade é 10 e a altura é 1, opa, eita, peraí que eu tenho ruim aqui, 1,5. E aí a pressão do líquido vai ser de 1,5 vezes 10 a quarta Pascal, ou Newton por metro quadrado, né, equivalente. Só que da mesma maneira você vai precisar lembrar desta informação. Porque aí a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. A pressão total, pressão atmosférica em Pascal é 1 vezes 10 a quinta. E a pressão do líquido aqui está 10 a quarta. Eu vou ajustar para ficar 10 a quinta também. Então dá 0,15, 10 a quinta Pascal. 0,15 vezes 10 a quinta. E aí você descobre que a pressão total é de 1,15 vezes 10 a quinta Pascal. Então essa seria outra maneira se você tivesse a densidade. Tá? É claro que se você lembrar dessa relação aqui rosa, você já corta o caminho. E aqui deste valor para cá, você tem que fazer a transformação de volta de Pascal para ATM, que é só arrancar esse 10 a quinta daqui, que dá 1,15 ATM. Tá? Então essa relação ali de a rosa, a parte mais importante é o ATM, relacionado com Pascal e com esse metros de coluna d'água. Um jeito fácil de perceber, não sei se você tem relógio analógico, né? Se você olhar um relógio analógico, pelo menos os bons, eles têm uma profundidade que eles suportam. O meu aqui, por exemplo, suporta 100 metros embaixo da água. 100 metros embaixo da água, eu consigo calcular qual a pressão que ele suporta. 100 metros a cada 10 metros é um ATM de água, né? 10 metros de água é um ATM. Então 100 metros dividido por 10 dá 10 ATMs. Mais o ATM da pressão atmosférica, que dá 11 ATMs. Então, isso é um jeito de lembrar que a cada 10 metros você tem essa pressão de uma atmosfera. Equivalente a uma atmosfera terrestre, né? Que é o que significa o ATM. Ficou claro? Beleza. Tem mais algum exercício? Mais alguma coisinha? O 22, deixa eu abrir aqui de novo. Aqui. Cadernos. Todos. Valdo. Aqui. O 22. Tá. Aqui. O 22.
Tá, o 22 fala o seguinte. A figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra um êmbolo de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito, pressiona uma pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua a velocidade. Então, o líquido aqui, o óleo, ele está aqui, ó. Tá? Ele está nesse pedacinho aqui que está em branco. Considerando a área A2 do segundo pistão 4 vezes maior que a área A1, então a área 2 é 4 vezes a área 1. Qual a razão entre a força aplicada pelo pedal, tá? A força aplicada pelo pedal é a força 1, dividido pela força 2. Isso é razão, né? Razão é divisão. Entre a força aplicada, razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada pela pastilha. Aqui você tem que lembrar o seguinte, quando você ali esteve, eu não sei se é da turma A ou B, tá? Na turma B eu expliquei, foi esse assunto já que a gente falou na segunda-feira. Quando a gente pressiona o pedal do freio, a gente transmite a pressão pelo líquido, né, pelo óleo que está ali dentro, para a pastilha. Igual que fala, simplificado. Tem uma parte elétrica aqui no meio que a gente dá uma desconsiderada. Então a pressão que ocorre neste êmbolo tem que ser igual à pressão que ocorre neste êmbolo. Isso aqui é a lei de Stevin. Opa, cadê o botão de apagar? Então, a pressão do lado 1 é força 1 sobre área 1. A pressão do lado 2 é força 2 sobre área 2. Oh, meu Deus. Bom, eu quero F1 sobre F2. Então, vou deixar o F1, vou passar o F2 aqui para baixo e vou passar o A1 para cima. Só que é o seguinte, eu sei que o A2 vale 2 vezes... O A2 vale 4 vezes A1. Então, vou substituir aqui, ó. F1 sobre F2 é igual a A1 dividido, o A2 vale 4A1. Bom, A1 em cima, A1 embaixo, eu corto. Então, F1 sobre F2, quando a gente simplifica, né, fica o 1 no lugar, então 1/4. Essa é a resposta do exercício. Tá? E aí quando você termina, você tem que imaginar. A força maior fica onde você tem a maior área. Né? Então não faria sentido você fazer uma força maior no pedal de freio do que aparece no disco de freio lá na roda. Então essas duas aqui de baixo, ó, você já poderia desconsiderar antes de começar o exercício. Tá? Então só sobrariam aquelas duas possibilidades. Porque se você precisasse fazer mais força no pedal do que faz no freio, não faria sentido ter esse sistema hidráulico. Você poderia colocar um cabo lá que você puxava o cabo e apertava a pastilha, igual na bicicleta, né? Você aperta com a mão o cabo em cima e aí ele pressiona a roda. Entendeu? Mais algum jovem? Ou eram só esses dois? O 20, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tirar esse aqui e colocar o 20. Tá, eu não vou colocar as alternativas, aí depois eu olho aqui no outro e falo qual que é, para não ter colocado duas imagens. Tá. Então o vídeo fala o seguinte. Considere as informações a seguir que analisam a situação de um carro sendo erguido por um macaco hidráulico. 1. O macaco hidráulico se baseia no princípio de Arquimedes para levantar o carro. O princípio de Arquimedes é do empuxo.
Quando você coloca o objeto dentro de um líquido, esse líquido vai fazer uma força para cima, resultante para cima, que é sempre a vertical e para cima, que é o empuxo, tá? Que dá pela diferença de pressão. Não é isso que faz o macaco hidráulico funcionar, tá? Então, o que está errado aqui é essa parte do Arquimedes, é o que a gente acabou de falar. Falou de hidráulico, é a lei de Stevin. Então, a primeira é falsa. Cadê o vermelho? Que é falso. Segundo, o macaco hidráulico se baseia no princípio de Pascal, tá? Qual que é o princípio de Pascal? Que ao mesmo nível você tem a mesma pressão. Aquele vaso comunicante em U, sabe? Então, de novo, não é Pascal, é Stevin. Então, essa aqui é falsa. E aí, por consequência, a próxima fala o seguinte: o macaco hidráulico se baseia no princípio de Stevin? Sim. O aumento de pressão gerado de um êmbolo menor vai gerar o mesmo aumento de pressão no êmbolo maior, e aí isso acaba aumentando a força resultante. Tá? E eu acho... Bom, tá olhando as alternativas aqui, pelo jeito já chegamos na resposta, né? Mas vamos ver a 4. O princípio do funcionamento do macaco hidráulico se baseia numa variação de pressão comunicada a um ponto de um líquido incompressível e em equilíbrio. É transmitida integralmente para todos os demais pontos do líquido e para as paredes do recipiente. Ué? Peraí, tô olhando as alternativas aqui, tem alguma coisa estranha. Ué, pera um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um pouquinho. Não sei se tá com as alternativas erradas no... Eu acho que não tá... Deixa eu ver aqui, peraí. Princípio de... Ah, jovem, desculpa, eu troquei. Não é teorema de Stevin. Eu que fiz a troca aqui, perdão. O que a gente usou na questão não do pedal, tá? Eu fiz a troca aqui, ó. Eu que me baguncei, perdão. Senão não ia dar a resposta, tava achando estranho mesmo. Aqui, o que justifica é Pascal mesmo, tá? Pascal que é a transmissão de pressão. Então, deixa eu só fazer uma correção aqui. Nessas duas aqui, ó. É o princípio de Pascal e não é o de Stevin. O de Stevin é o do mesmo nível. O do Stevin é o que a gente usou pro cálculo lá do primeiro, do Rho, densidade, gravidade vezes altura. Tá, eu fiz a troca. Então é o princípio de Pascal, a 2 está correta. Tá? É isso mesmo. Eu tava confundindo aqui, deixa eu só confirmar. Eu tava achando estranho mesmo, que não tava ia pra lugar nenhum. É isso mesmo, confundi. O bom é que eu não subi a aula do primeiro, eu subi já. Tem que fazer essa adaptação aí na aula. Eu acho que eu falei errado. Bom, então continuando. O princípio de funcionamento do macaco hidráulico se baseia numa variação de pressão comunicada a um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitida integralmente para todos os demais pontos. Sim, né? O que eu estava falando estava correto. A única coisa que não estava correta era o dono do princípio, do teorema. E aí a 5 fala, o princípio de funcionamento de um macaco hidráulico se baseia em uma variação de pressão comunicada a um ponto de um líquido incompressível em equilíbrio. É transmitida apenas para a superfície mais baixa. Não. A transmissão é para todo o líquido. Até porque, se fosse para a superfície mais baixa, se você deitasse o macaco hidráulico ou levantasse, ele pararia de funcionar. Isso não acontece. Então as corretas aqui são 2 e 4. Que agora eu estou com a questão aberta aqui do lado. É a alternativa D de dado. Tá? Então foi a confusão no nome mesmo. Não faço o que eu fiz. Deixa eu ver qual que foi. Ah, é que eu coloquei Steven. Tá errado ali, é Pascal. Algum mais? O 4? Vamos lá. Vou colocar aqui.
O 4 fala o seguinte. Nossa, hoje tá difícil aqui, hein? Deixa eu dar uma diminuir aqui no negócio, senão vai acabar a bateria. Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros, uma pessoa aplica uma força perpendicular a ela de 3 metros, como mostra a figura abaixo. Determine o módulo do momento da força em relação ao eixo O. Bom, você está vendo que existe uma inclinação dessa porta, né? Aqui, um ângulo θ. Essa inclinação não serve de nada. Ela está aí só para confundir. Porque o momento de força, ou torque, é força vezes distância, seno do ângulo θ. A força ele passou, que é 3. A distância é a porta inteira, né? Porque ela foi feita praticamente na extremidade. 0,8 vezes. O seno de ângulo. Qual o ângulo desse θ? Não, o seno deste ângulo aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. O seno do ângulo entre a força e a porta. E a força é aplicada perpendicularmente. Então, nós usamos o seno de 90 graus, que vale 1. Então, 3 vezes 0,8, 2,4 Newton metro, que é a alternativa B. Professor, mas não tem que colocar um sentido aí, positivo e negativo? Não, porque ele pediu o módulo, né? Ele pediu o módulo do momento, então a gente não precisa se preocupar com um sinal. Se tivesse mais alguma outra força, aí um efeito de equilíbrio mesmo, não de rotação, aí seria interessante a gente estabelecer um referencial, mas aqui não precisa, não. Sim? Mais algum? O 16, vamos lá. Tá. Deixa eu já colocar ele aqui na tela. Beleza. Então ele fala o seguinte. Com o objetivo de encontrar grande quantidade de seres vivos nas profundezas do mar, pesquisadores utilizando submarinos chegaram até a profundidade de 3.600 metros no platô de São Paulo. A pressão interna do submarino foi mantida igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Tá? Considere que a pressão atmosférica é de 1/10 à quinta, a gravidade vale 10 e que a densidade da água seja 1/10 à terceira quilograma metro cúbico. Com base nos conceitos de hidrostática, assinale a alternativa que indica quantas vezes a pressão externa do submarino naquela profundidade é maior que a pressão no seu interior. A pressão no interior é a pressão atmosférica. Então, no fundo, eu vou ter que calcular a pressão total que o submarino está submerso, que é a pressão atmosférica, mais a pressão do líquido. E depois esse valor da pressão total eu vou dividir pela pressão atmosférica. Tá? Então a pressão total atmosférica ele passou, vale 1/10 à quinta, e aí a pressão do líquido é a densidade, a gravidade e a profundidade. A densidade, deixa eu colocar 1 na frente aqui. Oh, meu Deus. 1 vezes 10 à quinta. A densidade vale 10 à terceira, a gravidade vale 10. E a pressão é de 3.600. A pressão. Oh, meu Deus, a profundidade. Então, 1 vezes 10 à quinta, mais. Aqui, se você fizer essa conta, vai dar 3.600 vezes 10 à quarta. Eu vou arrumar a notação para ficar igual. Porque se ficar igual, eu consigo somar. Né? Se for notação diferente, não rola. Então, aqui eu vou diminuir uma casa e vou aumentar um no expoente. Então, a pressão total é de 300... Opa, que é 5. 361 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Ou Pascal, é equivalente, né? Essa é a pressão. Agora eu tenho que saber quantas vezes ela é maior que a pressão dentro do submarino. E a pressão dentro do submarino é a pressão atmosférica. Aqui, se fosse um valor diferentão, você dividiria um pelo outro. Mas 361, 10 à quinta,
dividido por 1/10, vai dar 361. Tá? Que é a pressão total dividido pela pressão atmosférica. E aí você encontra a resposta. Tá? Agora, se fosse uma pressão diferente, que você fosse comparar, aí tinha que ficar esperto aí pra não dar errado. Certo? Então, beleza, jovem. Qualquer coisa, estamos aí. Se tiver alguma dúvida aí durante a semana, apesar que amanhã tem tutoria de novo, mas pode mandar lá no WhatsApp, dependendo da dúvida. Se eu ver que é um negócio mais rebuscado, eu faço um videozinho e coloco lá na nossa pasta de tutoria, beleza? Então, até ou a tutoria ou até semana que vem, na nossa aulinha. Beleza? Então, até mais, jovem. Boa semana aí. E ânimo que tá acabando o ano já. Tá chegando dezembrão.